Irmãos, nós, nas últimas semanas, nós temos trago uma série de ministrações em cima desse texto, né, desse texto de referência, em cima deste versículo. É porque remete a 4 pilares básicos da igreja, onde a igreja está estabelecida. A igreja, ela está estabelecida nesses 4 pilares. Primeiro, doutrina dos apóstolos. A igreja, para ela ser uma igreja, um lugar de adoração a Deus, um lugar onde Deus é adorado, um lugar onde Deus é exaltado, um lugar de culto e adoração, lá no Atos dos Apóstolos, lá no início da igreja, a igreja primitiva, ela estava estabelecida nesses princípios. Primeiro, doutrina dos apóstolos. A doutrina de Cristo, o conhecimento, o ensino das Escrituras, o ensino do qual Jesus deixou a sua igreja, aos apóstolos, para darem seguimento à compreensão do Evangelho, ao que é o Evangelho, as boas novas de salvação, como nós devemos adorar a Deus. Então a igreja está pautada em cima dessas 4 pernas que sustenta a igreja. É como se fosse uma mesa. Jesus, quando ele foi cear, ele estava na mesa junto com os discípulos, né? E aquela mesa era sustentada por 4 pernas, né? Provavelmente por 4 pernas. E aqui é uma simbologia, né? Para entendermos melhores esses princípios da igreja, como a igreja é estabelecida. Então nós entendemos sobre a doutrina dos apóstolos. Nós já falamos sobre a doutrina, o ensino, a mensagem que Jesus veio trazer, essa mensagem de salvação, que hoje nós entendemos que Cristo agora, ele não é apenas o Emanuel, que é o Deus, né, que estava conosco, que andava entre nós, mas agora é a promessa dele habitando em nós. Agora é Cristo em nós, a esperança da glória. E essa é a esperança da igreja, essa é a minha esperança, essa é a sua esperança, que Ele habita em nós e nós iremos voltar para Ele. Nós voltaremos para morar com o nosso Deus. Amém? Então a igreja está estabelecida sobre a doutrina dos apóstolos. É o primeiro pilar. O segundo pilar é a comunhão. E esse tema nós ainda não entramos nele. É o tema que nós iremos trabalhar hoje. Mas nas mensagens anteriores, na Santa Ceia, nós falamos sobre o partir do pão. A simbologia que a igreja está alicerçada. Por que o partir do pão, pastor Ezequias? Porque é um memorial, é em memória de mim. Jesus vai dizer, fazer isso todas as vezes que comerdes ou que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer o pão e beber o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso que a igreja, ela celebra a Santa Ceia do Senhor. Por isso que nós fazemos um memorial a nosso Senhor, porque Ele veio a este mundo, Ele morreu e Ele nos deu uma ordenança. Ele diz, fazei agora isso. Todas as vezes que vocês estiverem juntos, todas as vezes que vocês se ajuntarem, fazei isso em memória de mim. Nós falamos nas ministrações anteriores, o que constitui uma igreja não é um recurso audiovisual, o que constitui uma igreja não é um sistema de som, o que constitui a igreja não são um sistema também, né, de ar-condicionado, de resfriamento, mas o que consiste a igreja é a noiva de Cristo, é os membros de Cristo reunidos, primeiro, com ensinamento, segundo, lembrando em memória de Cristo, e terceiro, nas orações, clamando, buscando, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, para orarmos uns pelos outros, para orarmos em todo tempo. Então, um cristão que não ama, que não busca, que não está em oração, ele é um cristão que não está exercendo um dos principais e mais louváveis, maiores disciplinas espirituais,
que é a disciplina da oração, de nós levarmos as nossas questões a Deus, e Ele está nos ouvindo do céu, e Ele do céu vem com graça, com poder, com misericórdia, e abençoa o seu povo, a sua igreja. Então nós colocamos aqui 3 princípios que já foram estabelecidos, mas o que eu quero trabalhar com a igreja nessa noite é o princípio da comunhão. Jesus, ele falou: ei, para sermos igreja, precisamos de doutrina, precisamos de oração, precisamos fazer um memorial, em memória de mim, porque eu morri por vocês, para dar vida a cada um de nós. Ele pagou o preço que era impagável, que eu não tinha condições. Ele morreu por todos nós, Ele nos salvou do poder da morte, Ele nos salvou da ira futura, Ele me salvou e Ele te salvou. Você pode entender isso nessa noite, querido? Glória a Deus, Ele nos salvou. Mas, queridos, Ele também fala que para nós sermos igreja, a igreja ela estava pautada na comunhão, tendo comunhão uns com os outros. E é sobre essa comunhão que nós vamos trabalhar nessa noite. E nós lemos o texto de referência. Pastor, e o que é que significa comunhão? Comunhão, meu irmão, é o ato ou efeito de comungar. É um conjunto de pessoas que partilha das mesmas crenças, ideias, tendências, valores. É a participação conjunta com outrem. É uma união. E nós devemos ser unidos. Nós devemos estar em constante comunhão uns com os outros. A palavra de Deus diz que hoje nós somos uma família. Esta igreja é uma família. Você faz parte da família do céu, porque você está estabelecido em uma comunidade que adora a Deus, que é uma família, que temos irmãos, que temos pessoas do qual nós contamos para trilharmos a nossa vida nessa terra. E Jesus nos diz que nós somos membros desse corpo. Mas o cabeça desse corpo, ele é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o pastor da igreja. Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Jesus é o dono da igreja. Quando Jesus estabelece Pedro para cuidar da sua igreja, Jesus vai dizer para Pedro, porque Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas aí Jesus chega em Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro olha: Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Pedro não apacenta as suas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. Você, eu, todos nós somos ovelhas do sumo pastor, que é Cristo. E todos nós temos a responsabilidade que Ele colocou em nossas mãos, de irmos ao mundo, de pregarmos o Evangelho, de glorificarmos a Deus através da nossa vida. E a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus vai nos dar uma orientação para nós sermos igreja, para nós sermos filhos de Deus, que o mundo vai enxergar e olhar lá de fora e ver que eles verdadeiramente são uma família. Hoje a nossa família é esta, é a família dos meus irmãos que estão aqui ao meu lado, que irão comigo morar no céu. É a família que hoje é constituída neste lugar e devemos estar em comunhão uns com os outros. Amém? Glória a Deus. E por que, pastor, que eu devo estar em comunhão? O que significa isso e por que eu devo estar em comunhão? Primeiro, querido, Deus, Ele é um Deus relacionável. Ele é um Deus que se relaciona. Deus nos criou com um propósito. Nós não fomos feitos para ficarmos isolados, trancafiados, para estarmos em isolamento social. Quem aqui já não passou por isso, né?
Somos uma geração que passou pela pandemia. Tivemos um grande isolamento social. Não podíamos ir na casa dos nossos pais, não podíamos ir na igreja, não podíamos estar junto com os nossos amigos. Eu sei que teve alguns teimosos aqui que quebraram essas orientações, né? Mas, queridos, passamos por essa situação difícil. E, meu irmão, quantas pessoas não entraram em depressão, irmã Clara? Quantas pessoas não entraram em crises de ansiedade, crises difíceis, doenças psicossomáticas explodiram nesta terra. Pessoas que estavam doentes porque não estavam se relacionando e com medo. Meu querido, minha querida, mas o Senhor, Ele nos chama para nós nos relacionar, para nós estarmos juntos, estarmos com a nossa família, que aqui é a casa do Senhor. Ei, pastor Ezequias, por que nós somos uma família? Porque nós somos filhos do mesmo Pai, meu irmão. Tu é meu irmão, mesmo tu gostando de mim ou não. Tu é meu irmão, eu te amo, e nós todos iremos morar no céu de glória. Olha que coisa mais linda. Nós, porque todo aquele que é filho de Deus, meu irmão, é herdeiro do céu, e lá no céu não tem divisão, não. Lá é todos juntos, adorando, exaltando ao nosso Pai. Amém? Então você está inserido em uma família, e nessa família nós nos relacionamos. É uma família que como o próprio Deus nós também somos, porque Ele é um Deus relacionável. Fala para o seu irmão, Deus é um Deus relacionável. Primeiro, um dos atributos de Deus, um atributo que é um atributo incomunicável de Deus, Ele não comunicou a nós, mas que nós sabemos que a palavra de Deus nos revela, é o atributo da Trindade. Deus, Ele é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é 3 em 1, é um mistério. Mas nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito, eles habitam em nós. Eles projetaram, eles arquitetaram a nossa salvação. E nós somos filhos hoje de Deus. Mas Deus, através do seu atributo, Ele criou, Ele formou criaturas, homens, pessoas. Inclusive, esse atributo de Deus, eu tive o privilégio de ontem estar pregando aqui no culto na casa do Zezinho, do vice-prefeito da cidade, junto com as autoridades que estavam ali. E eu trouxe essa questão, trouxe a exposição do Evangelho de Deus para as pessoas que ali estavam, que nós fomos formados à imagem e à semelhança de Deus, que nós somos pecadores porque o homem desobedeceu à orientação de Deus, e que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus para ser salvos. E esse atributo de Deus vai dizer que Deus, Ele é 3. Ele é um ser relacionável. E Deus, Ele é Deus criador, meu irmão. Antes de Deus não existia criação. Você já se perguntou, como é que Deus foi criado? Ele não foi criado, meu irmão. Ele é. Sabe o que Ele fala para Moisés? Quando Moisés fala, Deus, o que eu vou dizer para Faraó quando eu chegar lá? Ei, Deus, se ele me perguntar, quem foi esse Deus que te mandou aqui? O que eu vou dizer para Faraó, Deus? Deus fala para Moisés, Moisés, diga que o eu sou te enviou. Meu irmão, você serve o eu sou, o Deus poderoso, aquele que não foi formado. Todos nós somos criaturas dele. Ele é o Deus soberano, Ele é o eu sou. Nós adoramos e servimos a esse Deus, que é grande, soberano e fiel, e que projetou uma igreja lavada, remida, mas que ande em união uns com os outros. Amém? Então o nosso Deus, Ele é um Deus trino. Ele não é um Deus singular, mas Ele é um Deus plural. Ele se manifesta em 3 pessoas, e Ele se relaciona entre si. Nós adoramos somente a um Deus, mas Ele se divide.
em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A questão da Trindade, se nós formos falarmos sobre ela, nós temos que marcar um concílio, né, com os obreiros dessa igreja, com pessoas de fora, porque é uma questão polêmica, de difícil interpretação humana, mas que nós entendemos que ela é, porque a palavra de Deus assim coloca, e que nós quando olhamos para o homem também, ele é um ser trino, né? Nós somos hoje carne, mas nós também temos almas, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita em nós. Então Deus, como Ele é formado, Ele nos forma a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Então, o nosso Deus sendo um Deus plural, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus ele não é solitário, Ele é uma comunidade de amor, Ele nos amou. A graça foi manifesta, Deus se revelou, nos dando vida, porque lá no princípio criou Deus os céus e a terra, mas no sexto dia, e eu gosto disso, porque minha esposa já ouviu eu falar várias vezes disso, mas é porque o ser humano ele é assim, porque no princípio a Bíblia vai falar que Deus criou, no primeiro dia, Deus criou os céus, criou a terra, no segundo dia Deus foi fazendo todas as coisas, Ele ia dizendo haja, haja, o Deus Pai estava ali, mas quando Ele falava haja, aí João lá na frente vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Opa, Deus era o Deus, mas o verbo, ele estava com Deus. Deus estava verbalizando, haja, e o verbo fazia. Deus falava, haja, e acontecia. O verbo estava com Deus, mas esse verbo que estava com Deus, ele fez o quê? Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Logos de Deus, o poder de Deus, a expressão da palavra de Deus, o próprio Cristo estava com Deus. E isso remete à Trindade, remete a um Deus que não é um Deus singular, mas ele é um Deus plural, porque ele estava com o Filho. E a Bíblia também vai dizer que o Espírito do Senhor pairava. O Espírito do Senhor estava ali. Então a Trindade estava ali. E Deus, quando forma todas as coisas, Ele diz, haja, 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 haja. Mas quando Ele vai formar o homem, no sexto dia, Ele diz, opa, calma aí. Agora nós passamos. Pastor Valdeci, Lúcio, Trindade, vem cá. Agora passamos. O homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. No sexto dia, ou seja, meu irmão, o homem já nasceu sextando. Sextou. Amém? Minha esposa, quando eu falo isso, ela fica rindo de mim, mas a gente gosta disso, né? De ter o momento do descanso, porque no sexto dia Deus nos formou. E no sétimo, Ele descansou. E aí a gente quer já o descanso, né? A gente já quer entrar na vida descansando. Ah, glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Amém. Né? Então Deus, Ele nos formou, Ele nos projetou, Ele nos criou. E nele nós fomos formados. E Ele é um Deus trino. Então o Pai, o Filho e o Espírito. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não fomos feitos para a solidão. Diga para o seu irmão, você não foi feito para a solidão. Se relacione. Se relacione. Esteja em comunhão uns com os outros. Amém? Gênesis 2:18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Agora Ele vai projetar o plano para estabelecer a sociedade. O projeto princípio, né, o projeto inicial de Deus. Ele estabelece aqui. Tem os recém-casados ali para a glória de Deus, e que é projeto de Deus, amém? Deus diz, não é bom agora que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para
ele. Olha só Deus estabelecendo a família. Deus dizendo, não é bom. Ei, o Adão foi criado lá e ele está disperso. Nós aqui somos três. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus. Nós somos três em um. Mas eu sou um ser relacionável. E a Bíblia vai dizer que todos os dias Deus descia para conversar com Adão. E aí, Adão? Como é que está a vida, Adão? Como é que é o nome desse animal, Adão? O que você tem feito, Adão, no Éden? E Adão conversava com Deus, tinha um relacionamento com Deus. Mas Deus olhou para toda a natureza, Deus olhou para tudo que Ele criou, e olhou para o homem e viu, opa, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora. O que eu acho engraçado aqui, querido, que tudo que Deus vai formando, Deus vai dizendo. A Bíblia vai falar que Deus criou os céus e a terra, e viu Deus que era bom. Deus criou os animais, e viu Deus que era bom. Deus criou os estrelares maiores, menores, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus viu o homem só, Deus, opa, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Nós temos que ter pessoas ao nosso lado, nós temos que ter companheiros, nós temos que ter uma família ao nosso lado, para nós nos alimentarmos, para nós estarmos saudáveis, fortalecidos. E aqui é a casa de Deus, é a família de Deus, é o lugar onde Deus estabeleceu para o seu povo se reunir, estar junto, em comunhão uns com os outros. Não é bom estarmos só. Amém? Glória a Deus. Então, querido, Deus estabeleceu. João 13:34. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus, ele veio, ele ministrou, ele deixou o plano de salvação, estabeleceu o plano de salvação, preparou os seus discípulos, 30 anos de preparação para 3 anos de ministério. Só que ele chama homens, homens de várias classes, um zelote, ele chama os pescadores, ele chama um cobrador de imposto, e ele chama várias classes homens, e vai treinar esses homens que são chamados apóstolos da igreja. Os homens que o próprio Cristo deixou para que sucedesse, para que levasse o evangelho à frente. E ele separa esses homens. E ele vai dizer, reuniu com esses homens. João 13:34. Ele, diante de tudo, da exposição da palavra, ele vai mandar, ele vai dizer que agora vai estabelecer um novo mandamento. Sabe lá a lei de Moisés? Ei, agora eu vou acrescentar um novo mandamento para vocês. Meus filhos, João 13:34. Um novo mandamento vos dou. Melhor dizendo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E também vós uns aos outros vos amei. Ei, me ame, eu vou te amar também. Porque nós fazendo isso, amando um ao outro, cuidando um do outro, zelando um do outro, nisso todos, todo mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ei, meus irmãos, olha o mandamento que Jesus está nos dando, para amarmos, cuidarmos, zelarmos, interceder uns pelos outros, clamar uns pelos outros, porque nós fazendo assim, de fato, nós somos discípulos de Cristo. Queridos, um dos desafios da igreja, que nós temos visto de forma crescente na sociedade, no meio das igrejas, são pessoas saindo da sua comunidade, porque foram feridas, porque foram magoadas, porque foram caluniadas, pessoas que estão frustradas com a igreja, e agora elas se isolam e dizem, a igreja sou eu. Para que estar na igreja? Para que me relacionar? Porque as pessoas lá são tudo falso, a gente já generaliza, né? São tudo falso. Pessoas que não amam, pessoas que não... né? E aí, meu irmão, e aí ela quebra um mandamento. Porque o mandamento é para nós amarmos uns aos outros, com as suas imperfeições,
com as suas falhas, uns estão menos maduros, uns estão medianamente maduros, outros estão mais maduros, mas cada um com as suas limitações, que possamos amar, ajudar, fortalecer uns aos outros, para que todas as ovelhas do rebanho de Cristo possa morar no céu. Amém? É o mandamento do Senhor Jesus, estarmos em comunhão uns com os outros, amando uns aos outros. Então eu quero aqui rapidamente falar sobre, eu não vou conseguir finalizar toda a exposição desse tema hoje, mas eu quero caminhar com a igreja pelo menos o primeiro tópico, para nós entendermos que o relacionamento, ele é importantíssimo na nossa vida com Deus. Em outra mensagem eu estarei dando seguimento a esse assunto, que é primordial, que é muito importante para a igreja. Queridos, o que muitas das vezes tiram pessoas da igreja é porque se frustram. O pastor não me deu atenção. O líder falou isso de mim. A irmã fulana de tal, ela me ofendeu. Então o culpado não sou eu, o culpado é o outro. Meu irmão, nós sabemos que na igreja, que na comunidade, na família, nós passamos por lutas e dificuldades. Quantos irmãos já não brigaram uns com os outros? O pastor Lúcio está aqui, né? A Antonilda, minha irmã. Meu irmão, quantas das vezes lá dentro de casa, meu pai e minha mãe tinham que separar a briga. Um querendo brigar com o outro, não aceitando o que o outro estava falando, né? E o pai tem que ir lá apaziguar. O pai tem que chegar lá e falar, cada um no seu lugar. Respeita um outro. O que aconteceu? Entender a situação. Dentro da família, meu irmão, vai acontecer lutas, dificuldades. Às vezes vão falar o que você não quer ouvir. Às vezes vai acontecer aquilo que você não quer que aconteça. Meus irmãos, mas o nosso Pai que está no céu, Ele nos deu um mandamento e nós devemos amar uns aos outros. Sabe aquele irmão que briga com o outro e fica um emburrado com o outro, um de cara virada com o outro, e o pai chama os dois, vem aqui, meu pai mesmo. Eles brigaram? Apanha primeiro, corrige, a varinha tira a loucura da criança, a Bíblia fala, porque esses meninos nascem tudo doido, tem que corrigir. Corrigiu, maravilha. Mas vocês ainda estão brigados um com o outro, estão de mal um com o outro. Abraça. Abraça um outro. Fala, eu te amo. Agora fala o outro, eu te amo. Porque nós temos o mesmo Pai. Nós somos da mesma família. Nós somos filhos de Deus e iremos morar com o nosso Pai Celestial. Amém? Então é uma aplicação para as nossas vidas, queridos. Nós devemos ter um relacionamento de amor com a igreja, com os nossos irmãos. Somos uma família unida, adorando ao nosso Senhor. E quando nós estivermos amando uns aos outros, meu irmão, não falando mal, não caluniando, mas amando, acolhendo, abraçando. Se tem um irmão nosso, que é aquela ovelha que está meio fazendo coisas indevidas, geralmente o irmão ele tem liberdade de chegar no outro irmão e falar, ô rapaz, está fazendo, não está correto, não. Vamos mudar de vida, vamos caminhar de forma diferente. Isso aí não foi o que nós aprendemos com o nosso pai. É assim que nós aconselhamos os nossos irmãos. Olha só o que a palavra do nosso Pai diz. Isso está indevido, vamos caminhar por aqui, vamos caminhar juntos, trilhar esse caminho juntos, porque juntos nós alcançaremos sucesso na vida, no porvir, nas promessas do nosso Pai Celestial. Amém? Então, queridos, devemos amar uns aos outros. O primeiro aspecto da comunhão, relacionamento. Isso fala de intencionalidade. Não tem como eu ter comunhão com o meu irmão se eu não me relaciono. Não quer dizer que relacionamento é comunhão, não é. Mas para ter comunhão é necessário termos
relacionamento. Conversarmos. Para você ter ideia, meus irmãos, um estudo diz que a maior causa de separação de um lar, de uma família, é falta de compatibilidade. Não é financeiro, não é questões de família, não. Incompatibilidade. Pessoas difíceis de se relacionar. Pessoas que a sua verdade ela é absoluta. Pessoas que nunca estão erradas. Você já viu aquele ditado que dois bicudos não se bicam? Eu acho que é isso, né, que se fala. Dois bicudos não se bicam. Por quê? Porque são pessoas aonde a sua verdade ela é absoluta. É pessoas que não flexibilizam aquilo que elas acham ou pensam. Pessoas de grande dificuldade em se relacionar com os demais. É lógico que nós devemos, de fato, não negociar os nossos princípios e os nossos valores. Aquilo que é inegociável, nós não negociamos. Mas tem situações na vida, meu irmão, que podemos negociar sim. Que às vezes vale a pena nós fecharmos a nossa boca, não agirmos por impulso, não falar com nervosismo. Porque quando nós falamos com furor, meu irmão, geralmente, quando nós soltamos o furor da nossa boca, geralmente é em um momento acalorado, é em um momento de um debate, é em um momento onde está acontecendo uma briga, uma discussão, e nós não pensamos e falamos algo indevido e machucamos pessoas. E por isso a palavra de Deus nos diz, por isso a palavra de Deus nos alerta a ter uma palavra branda. Meu irmão, se tu não está com a palavra branda na boca, fique em silêncio, espera, acalma o teu coração, organize os teus pensamentos, porque a palavra branda, ela desvia o furor. A palavra branda, ela muda corações. Nós estamos aqui para amar e não para afrontar, e não para levar os nossos irmãos a uma vida de frieza e de amargura espiritual, mas para levar os nossos irmãos a cada dia a serem melhor na presença de Deus, a estarem crescendo em maturidade, em saúde, estarem cada dia mais fortalecidos em Deus. Amém? Então, queridos, precisamos nos relacionar. Então, o relacionamento ele é uma intencionalidade. É intencional. Eu devo buscar. Eu devo cada dia mais cultivar. Eu devo cada dia mais ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Não tem comunhão se não nos reunirmos. Não tem comunhão sem o ajuntamento, sem a irmandade, sem a família. Nós devemos cada dia mais estarmos em comunhão uns com os outros, porque nós somos família de Deus, nós somos irmãos, nós somos o mesmo corpo em Cristo Jesus, membros, somos a noiva do Cordeiro, iremos morar com o nosso Pai, e por isso, meu irmão, a Igreja Assembleia de Deus realizar, a Igreja Assembleia de Deus da quadra 1, 2, 3, 4, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, aonde tiver um filho de Deus, que foi salvo, que foi lavado, que foi remido, nós iremos morar juntos no céu, são nossos irmãos, não há divisão do corpo, não tem como eu fazer, aquele ali é salvo, aquele ali não é, não, meu irmão, quem faz essa divisão é o meu pai, é o teu pai, aqueles que são filhos e aqueles que não são, mas queridos, devemos amar uns aos outros. Jesus ele vai dizer algo muito, muito interessante, porque ele vai chegar diante dos seus discípulos ensinando e falando sobre questão como devemos resolver as nossas questões com os nossos irmãos. Quando o teu irmão te ofender, sabe o que você faz com ele? Você chega lá e conversa com ele. Ele fez alguma coisa, te machucou, foi ruim, foi chato, te ofendeu, você está triste, picudo, cabisbaixo,
né? Coração duro. E aí a gente fica assim, às vezes, amargurado. Só que a palavra de Deus, Jesus, quando ele vai tratar sobre essa questão, eu falei, se tu não perdoa o teu irmão, sabe o que tu é? Um homicida. Opa, eu matei alguém, Jesus. Ele nos compara com aquele que matou uma pessoa. Olha só, meu irmão, que coisa pesada, né? É como se fosse um criminoso que tinha feito um crime hediondo, um crime bárbaro, matado uma pessoa. Jesus falei, como é que está teu coração? Se tu não perdoar, ei, nem a tua oferta eu aceito. Deixa a tua oferta aí, volta lá, fala com teu irmão, conversa com ele, resolve tua vida. Depois você vem e me adora, me oferta. Olha só. Aí os discípulos, mas como assim, Jesus? Nós devemos, né? Ele vai falar, ó, se o teu irmão fez alguma coisa contra ti, conversa com ele, fala com ele. Ele não te ouviu? Vamos supor, tu chegou lá e falou, meu irmão, meu amado, meu lindo, meu querido, né? O pessoal gosta de falar meu lindo, né? Meu querido, vem cá, vamos fazer as pazes, o que aconteceu, isso e isso, foi legal, eu quero caminhar junto com você, mas tu entendeu o que tu fez? Tá totalmente fora da palavra, tu me magoou mesmo, de verdade. Aí ele, se ele for uma pessoa, né, uma ovelhinha boa, ele vai falar, realmente, vamos organizar a vida, maravilha. Só que se ele for uma pessoa, né, que não tem amor, que ainda está num processo de maturidade espiritual, tipo assim, não, tu está errado, a razão é minha mesmo e pronto, eu sou dono da verdade. Infelizmente nós nos deparamos com vários níveis de pessoas, imaturidade espiritual. E tem pessoas que é dona da verdade, está num processo ainda de ser dona da verdade. E aí você fala com ela, ela, não, eu estou certo. Aí a Bíblia, Jesus vai dizer, faz o seguinte, vai lá, pega 3 testemunhas, né, como está lá na lei. A lei falava isso, leva testemunha. Jesus fala, vai lá, pega 3 testemunhas, conversa com o teu irmão. Meu irmão, aconteceu isso, vamos entrar em paz, tu é meu irmão, nós somos filhos do mesmo pai, vamos organizar nossa vida, vamos caminhar junto, meu lindo, me ajuda, meu lindo, né? Só que aí, ele, não, negativo, eu estou certo, é o dono da razão. Aí, Paulo, aí Jesus, né, dizendo, vai falar, aí vocês fazem o seguinte com ele, vocês pegam, chama a igreja, na reunião, chama a igreja e fala, ó, meu irmão, você fez isso comigo e não é legal, está causando uma situação totalmente desagradável. Meu lindo, mais uma vez, me perdoa, vamos resolver nossa vida. E ele dizer, não, ele é uma pessoa que não aceitou a correção. Você agora liberou o perdão. Aí Jesus vai falar, agora sabe o que você faz com ele? Sabe o que você faz? Trate ele como um ímpio. Trate ele como uma pessoa que não é do meio da igreja. Trate ele como uma pessoa que não quer um compromisso sincero com Deus. Como é que nós tratamos uma pessoa ímpia, querido? Como é que é, Antonio? Amando também. Amando. Ou seja, a única saída para a tua euforia e o teu desespero é amor, meu irmão. Amor. Nós devemos amar, cuidar, zelar. Porque, meu irmão, as coisas que acontecem nessa terra vai ficar aqui. Mas nós não estamos agarrados com as coisas daqui. Nós estamos agarrados com as coisas celestiais. Com o nosso Pai que nos amou primeiro. Que tem um céu de glória para nós. E essas coisas não nos prendem. Amém, igreja? Então é assim que resolvemos as nossas questões. Amando uns aos outros, se relacionando uns com os outros. Então, relacionamento não é somente comunhão, não é a comunhão, né? Mas a comunhão, ela precisa de relacionamento.
né? Nós estamos cada vez mais nos isolando. Atualmente, a maioria das comunidades é um ajuntamento de individuais. Geralmente, as igrejas estão lotadas, abarrotadas de pessoas individualistas que vêm para a igreja, né? A pessoa vem para a igreja, ora na igreja, canta na igreja, ouve uma palavra, né? Que muitas das vezes massageia o ego dela ali, entra no seu carro abençoado, vai para a sua casa abençoada, e daí, né? Ninguém interrompe o meu isolamento, a minha vida. Ei, porque a minha vida é a minha vida, a sua vida é a sua vida. Não se mete na minha vida. Só que a palavra de Deus, ela se mete na nossa vida. O Senhor Jesus, Ele entra na nossa vida e nos corrige. E nós devemos ouvir os nossos irmãos. Porque um conselho de um irmão mais velho, que já passou por uma situação que nós, né, estamos vivendo, vai ser benéfico para nós, porque ele já passou e ele sabe o que a palavra de Deus nos instrui, a orientação do Pai para aquela situação. Então devemos nos relacionar. João, no Evangelho, João escreve 17, capítulo 17, verso 20, ele vai dizer, Jesus dizendo, e não rogo, Pai, agora, somente por esse, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus está fazendo uma intercessão, rogando ao Pai, clamando ao Pai, para que todos, todos sejam um, como tu, ó Pai, e eu, né, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eles têm que ser unânimes, no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Nós estamos aqui para levar Cristo, para amar a Cristo, para ser fiel a Cristo. Não às nossas paixões, não ao nosso individualismo, mas para nos relacionar com pessoas e levarmos pessoas cada vez mais para perto de Cristo. Amém? Então, precisamos nos relacionar com 3 tipos de pessoas. E aqui eu já falei, primeiro, com pessoas menos maduras do que nós. Sabe os neófitos, que a palavra de Deus vai dizer? Quem são os neófitos, pastor? Os neófitos são os imaturos na vida. Geralmente o novo convertido, chegou agora, não tem maturidade, que às vezes está começando a caminhada, né, que às vezes vem uma palavra que machuca o coraçãozinho do nosso querido, do nosso lindo, né? E o coração dele fica ferido, e aí ele vem uma vez na igreja, e depois some, e ninguém vai atrás, e ninguém está a mínima, o nosso irmão. E a palavra de Deus vai dizer que nós devemos nos relacionar com ele. Falar, meu irmão, como é que você está? Como é que está a tua vida? É uma função somente do pastor? Lógico que é uma função minha. É uma função minha, sim. É uma função dos pastores que estão aqui. Cuidados imaturos. Mas é uma função de todos nós que somos membros da igreja, da família de Cristo. Eu não estou isentando a minha responsabilidade, as nossas responsabilidades, mas é uma função de toda a igreja. Ligar para o nosso irmãozinho e perguntar, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? A família, o que é que você está passando? Entendermos a realidade uns dos outros, o que cada um está passando. Eu vi um testemunho, eu até falei para minha esposa, meu amor, quando a gente for visitar uns amigos nossos, nós vamos cantar essa música. Eu vi um testemunho de uma família que casaram recentemente lá, e os amigos estavam tipo assim, cara, que dia que ele vai nos chamar para a gente ir lá na casa deles, né? A gente chega lá e Stephanie e o Jonathan casou, nesse dia nós estávamos lá juntos, rápido, glória a Deus. Né? E às vezes a gente fica, poxa, que dia, né? Vai chegar o dia de a gente ir lá. E aí essa irmã contando esse testemunho falou que, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. Aí eles, quando viam os irmãozinhos, já chegavam bem assim, no santo dos santos, a fumaça me esconde.
né? Porque no Santo dos Santos só poderia entrar de ano em ano, né? Aí ele estava tipo assim, ei, o Santo dos Santos, né? Que dia que você vai chamar e tal. E eles nada, né? Assim, aí eles, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar e vamos lá. Que surpresa. Chegar lá e eles nem vão, né? Nem esperar o que está. Nós vamos chegar de repente. Chegaram lá, marcaram e foram, chegaram de repente. Aí já entraram cantando, Santo dos Santos, né? Eles, poxa, pois é, porque nunca deu para a gente convidar vocês, né? Porque nossa situação aí mostrou a realidade. Viviam de favor, era uma situação complicada, né? A casa pequena, os dois moravam praticamente em um cômodo. Então, uma situação bem difícil. Só que estavam na igreja e não tinha, né, a liberdade, ou às vezes não procurava a liberdade, ou vergonha. Meu irmão, que irmão tem vergonha do outro? Cadê? Quando tu chega no teu irmão, tu fala tudo, né? Nós abrimos o coração para os nossos irmãos. Né? Chega na casa lá do nosso irmão, e vai contar coisas que aconteceu lá dentro de casa, lá no passado, com os amigos, e conversa, e tem liberdade. Tem um relacionamento e liberdade e confiança em quem você está contando. É um relacionamento de reciprocidade. E você fala e a outra pessoa te entende, e ambos estão no mesmo pensamento, no mesmo propósito. E às vezes tem irmãos nossos que estão passando dificuldade, luta. E às vezes nós, né, deixamos de atender, deixamos de estar perto, de procurar o que está acontecendo. Né? É só se relacionando que nós vamos saber. A importância do relacionamento. Amém, igreja? Então, algumas coisas que nos impedem, existem algumas coisas que nos impedem de se relacionar com os nossos irmãos. Primeiro, uma das coisas, eu vou trabalhar agora nessa noite, rapidamente, para finalizarmos a nossa mensagem, sobre ídolos no nosso coração. Porque todos nós, seres humanos, nós adoramos alguma coisa ou ao Deus Todo-Poderoso. Deus, ele requer de nós a adoração. Deus é o único que deve ser adorado. A pergunta que meu pai uma vez me fez, que eu sempre guardei para mim: o que o homem vê que Deus não vê? O que o homem vê que Deus não vê? Aí a gente para se questionar e pensa. Alguém aqui sabe? Com certeza. Já fiz essa pergunta, né? Quem é que sabe? O que o homem vê? Não lembram. Não lembro. Mas o que o homem vê que Deus não vê? Oi? Então, Deus não vê outro Deus. E o homem vê. O homem cria ídolos. O homem cria, né, contaminações no seu coração. A palavra de Deus vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso. O meu coração e o seu coração é enganoso. Às vezes nós estamos fazendo uma boa ação e o nosso coração ali, né, está feliz, animado, alegre. Mas na verdade aquela boa ação que nós estamos fazendo, ela de fato às vezes é uma promoção pessoal. É tipo falar que eu faço e o outro não faz. Às vezes é um amigo que a gente tem como ídolo. É o Neymar, é o Cristiano Ronaldo. O meu ídolo. As pessoas colocam até um altar lá, né, do ídolo. A foto do ídolo. Né, a imagem do ídolo do seu coração. É o que eu admiro. É o Neymar. Eu estou usando esses aí que é mais conhecido. Né? Mas são ídolos do nosso coração, que nós colocamos no lugar de Deus. E a palavra de Deus diz, primeiro mandamento: amarás somente a Deus. A Ele renderá glória, a Ele prestará culto. Por isso que o nosso culto não é para homem. Você vem cultuar aqui não o pastor Ezequias, você não vem cultuar aqui não o pastor Lúcio, você não vem cultuar aqui amizades, você não vem cultuar aqui pessoas, mas quando nós estamos aqui na casa, nós cultuamos ao nosso Pai. E quando nós cultuamos ao nosso Pai, nós ofertamos a nossa vida a Ele, através da nossa adoração,
e nos relacionando com os nossos irmãos, amando os nossos irmãos, cuidando uns dos outros. E muitos ídolos estão estabelecidos em nossos corações. E aí entra ídolo do trabalho, que reduz o nosso tempo com os nossos irmãos, com a igreja, com a comunhão. Pessoas que trabalham de dia, de manhã e de noite. Pessoas que a vida é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar. Ela tem 10 empregos. Não sei nem como ela arruma tempo para aquilo ali. Mas tem. Porque a minha visão é nessa terra, é ganhar, é conquistar, é ter. Né? Não estou dizendo que o trabalho não é necessário. Pelo contrário, é muito necessário. Tem até a doutrina do trabalho. Porque o nosso Deus, ele não é vagabundo, ele trabalha. Ele trabalhou 6 dias. E no 7º ele descansou. Mas tudo em nossa vida tem uma organização. Nós devemos organizar a nossa vida, porque quando eu organizo a minha vida, eu glorifico o meu Deus, que é soberano, que é grande, que é poderoso. Amém? Então, meus irmãos, devemos organizar. Segundo, o ídolo da família. Às vezes o nosso tempo é só para a nossa família. Né? Evento, aniversário, casamento, isso e aquilo outro. Ídolo, ídolo, ídolo. Né? Não estou dizendo também que a família é importante. Pelo contrário, é importantíssimo. Nosso primeiro ministério é o nosso lar, nossa casa, nossa família. Né? Mas devemos equilibrar o nosso tempo. Nos relacionar com os nossos irmãos. Porque a nossa família também é a família que vai morar no céu. É a família dos nossos irmãos que irão conosco para Cristo. Né? Então, se você quiser o tempo todo, né, estar com a sua família, glória a Deus, Deus nos deu esse privilégio, né, de estarmos na mesma igreja. Chama a tua família para vir adorar a Deus nessa igreja, porque nós estaremos juntos em família. É uma igreja em família. Ídolos da decepção. E aqui eu quero finalizar a minha ministração nesse ídolo. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Ídolo da decepção. É aquele ídolo que eu me bloqueio. Aconteceu uma coisa que me frustrou, me machucou. Eu me bloqueio, não quero mais me relacionar. Agora eu quero ser mãe de pet. Né? Pessoas muito tóxicas. É o que a gente ouve. E pessoas que estão se relacionando com animais, né? Amam animais, amam mais do que pessoas. Pessoas que, né, não querem mais estar em ambiente onde tem pessoas, porque ela não quer se misturar, não quer se relacionar. E a palavra de Deus fala, para amar, para estarmos juntos, para estarmos adorando, exaltando ao nosso Deus, em comunidade, em comunhão. E quando nós fazemos assim, nós estamos exaltando o nosso Pai. Eu convido o ministério de louvor, eu convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Nessa noite, eu quero te chamar, te convidar a adorar ao Senhor. E quando o ministério de louvor estiver adorando, nós estaremos louvando a Deus nessa noite.